Olá, vai um cafezinho aí para essa conversa? A Fernanda Torres bem que pediu para a gente não transformar esse momento em clima de final de Copa do Mundo, mas definitivamente não deu, não é verdade? Eu torci, eu acordei de madrugada, era madrugada aqui na Europa. Eu até tentei dormir, mas eu confesso para você que, assim como você, meu coração também explodiu de alegria com a notícia desse título inédito para o Brasil. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Como muitos de vocês, também fiquei um pouquinho frustrada do título de melhor atriz não estar nas mãos da melhor atriz, simplesmente Fernanda Torres. Para mim, para você, eu acho também que esse Oscar merecia estar nas mãos dela. Mas tudo bem, não estamos aqui para discutir esse resultado e sim falar sobre saúde emocional e qual a relação da nossa saúde emocional com esse filme. Eu vou rodar a vinheta para você poder pegar o seu cafezinho, deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Porque se a gente já teve lá uma fama de ser país do carnaval e do futebol, agora é a vez dessa gente bronzeada mostrar seu valor com arte, com cultura, com história, com empatia, porque o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e que tem a Fernanda Torres e o Selton Mello como protagonistas, ganhou a estatueta de melhor filme internacional nesse Oscar 2025. Vamos começar a semana totalmente orgulhosos e sorridentes com esse feito inédito. Antes de eu dividir com você minhas impressões de por que o filme virou esse motivo de orgulho nacional, eu quero que você conheça brevemente a história de outra grande mulher que, assim como a Eunice Paiva, também já virou filme. Eu tô falando da Nise da Silveira, médica pioneira no uso da arte em tratamento de saúde mental no Brasil. Esse ano, se a Nise estivesse viva, teria completado 120 anos e muito provavelmente estaria super orgulhosa de ver o bem que um filme construído a partir de fatos reais que envolveram dor, resiliência, mas muito amor acima de tudo, o bem que um filme fez e está fazendo para a identidade de boa parte da sociedade brasileira. Eu queria falar todo mundo, mas acho que não cabe também a gente falar todo mundo, né? Seria muito entusiasmo, apesar de eu estar bem entusiasmada com a notícia desse Oscar, porque realmente é um feito inédito para o Brasil, é um momento super especial para a cultura, para a nossa identidade como brasileiros. É a arte em seu mais profundo papel de transformação positiva, atuando no consciente e no inconsciente de quem está ali acessando. E é lindo ver esse movimento, essa comoção acontecendo. O filme Ainda Estou Aqui, ele narra a história de Eunice Paiva, interpretada pela maravilhosa Fernanda Torres. O filme é ambientado durante a ditadura militar e retrata a prisão e desaparecimento de Rubens Paiva, um ex-deputado federal, marido de Eunice. Mas por que será que Ainda Estou Aqui gerou tanta comoção no Brasil e mundo afora, já que a obra vem sendo aclamada aí há meses pela crítica? Você já parou para pensar quantas famílias viveram um drama parecido durante a ditadura? Você já parou para pensar como foi importante a luta pela democracia para que a gente hoje não estivesse vivendo um regime ditatorial? Você já se questionou como a jornada de resiliência, de coragem, de uma mãe de 5 filhos toca o nosso subconsciente e o nosso consciente também? Como cada mulher, cada mãe pode se identificar com a dedicação de Eunice pelos filhos e pela busca por justiça. Ela praticamente anula os seus sentimentos, congela suas expressões para viver pela memória do marido e por aqueles filhos. E por tantos outros cidadãos, porque depois ela se torna uma grande ativista dos direitos humanos. Você se reconhece de alguma forma nesse contexto? Você valoriza a família? Você valoriza a sua liberdade? Você valoriza o seu direito de ir e vir? Você valoriza o seu direito de se expressar? Você valoriza a vida?
Me conta. Vem para essa conversa. Se você foi capaz de responder assim a uma ou mais dessas perguntas, você também é parte de Ainda Estou Aqui. E se sentir parte, se sentir identificado, é sentir conexão. Todos nós, seres humanos, precisamos nos sentir pertencentes. Pertencentes a um grupo, a um lugar, a uma determinada história, a uma determinada cultura. É por isso que naturalmente a gente se emociona quando isso acontece, seja por meio de um filme ou por meio de qualquer outra obra, qualquer outra situação. E aqui eu quero falar especialmente com você, imigrante, que está aqui na Europa, assim como eu, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Você vai entender muito bem a importância desse contexto, a importância da conexão. Sabe aquele sentimento de vazio, de perda de identidade, quando a gente se desconecta do nosso país de origem, do nosso Brasilzão, e que a gente escolhe morar fora para ter outros ganhos, ter um outro caminho, mas essa perda da raiz, perda de parte da identidade, perda da conexão, é um sentimento que a gente carrega, não é verdade? Então, eu prometo que eu vou falar mais sobre esse assunto em outro vídeo, mas estou trazendo aqui para o contexto porque eu sei que a comunidade de imigrantes nesse canal é grande, eu agradeço a cada um de vocês. Então, voltando aqui, a reflexão que eu quero deixar é sobre a importância de nos sentirmos conectados, independente de qual lugar do mundo nós estejamos, nos sentirmos conectados, sentirmos que somos amados, somos cuidados, é sempre importante. É importante a gente sentir que a vida vale a pena, que sorrir sempre vai valer a pena, mesmo com todas as dores que a gente tenha no caminho. Quando eu assisti ao filme, eu estava no Brasil, fui ao cinema com meu marido e eu saí muito comovida, muito. Fiquei pensando nessa mulher, nessa figura da Eunice Paiva, tão bem representada pela Fernanda Torres. E fiquei pensando, quantas de nós, mulheres, nos sentimos ali, naquele papel, de buscar o melhor pelos nossos filhos todos os dias, de buscar por justiça das mais diferentes formas. Quantas pessoas são vítimas de violência no Brasil, no mundo, e que são silenciadas de tantas formas. Quando eu saí do filme, eu fiquei pensando sobre o valor da família, sobre o valor da amizade, sobre o valor da gente não desistir daquilo que é o nosso propósito de vida, o valor da vida em si. Compartilha comigo aqui nos comentários se você já assistiu, as suas impressões, e se você não assistiu, corra, que ainda dá tempo de você estar aqui no meio desse grupo das pessoas que torceram, vibraram, assistiram e que vão reverberar essa história aí por um bom tempo. Toda vez que a gente sente essa coisa boa dentro da gente, é sinal que a gente está liberando o nosso quarteto da felicidade. Dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, nossos agentes naturais de bem-estar emocional. É isso. A vida vale muito a pena, que nós estejamos por aqui vivendo boas emoções por muito tempo, e eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para a gente continuar tendo essa troca aqui. Foi muito bom tomar esse cafezinho e começar a semana desse jeito com você. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo!